Dando continuidade com o download da notícia segunda edição, hora de acionar a jornalista direto da Itália, Gabi Tricânico, que vem com muitas novidades e hoje para um debate sobre dois assuntos que continuam aí na crista da onda. Primeiro eu vou chamar a Gabi Tricânico, que está comigo direto da Itália. Boa noite, Gabi, aí na Itália. Boa tarde aqui no Brasil. Seja bem-vinda ao Download segunda edição. Boa tarde, Gil. Buonasera aqui na Itália, né? Para quem nos acompanha, segunda edição. Hoje pela manhã tivemos um debate bem polêmico com amantes de carros, com especialistas, entusiastas, que trouxeram na pauta a PL, suposta vistoria, e aí uma enxurrada de haters, viu, Gil? Para quem nos acompanha, porque começaram a me criticar porque eu disse suposta. Suposta porque ainda não virou lei. Suposta porque ainda não passou nem pela CCJ. Suposta porque estão criando narrativas essas para ganhar likes e não para trazer informação para a população. E aí, analisando os comentários, o que as pessoas vêm dizendo, né? Ah, mas vai ser mais uma taxa para o povo. Ah, mas agora, diante da notícia, não está ao lado do povo. Gente, a gente está aqui para trazer informação equilibrada, né? Fato que não é fato, foi uma frase que utilizaram ali. Não é fato, a lei não é um fato, é um projeto. Um projeto que foi alterado, teve um texto substitutivo, que vocês não leram o texto original e que aí estão dizendo que é contraditório. Então, na próxima terça-feira, a gente convidou os mesmos debatedores, o autor do projeto e mais algumas pessoas para discutirem novamente com quem fez o projeto de lei, que é o deputado federal Fausto Pinato, e trazer as informações verídicas e não construídas em cima de narrativas para serem aí embasamento para pessoas que querem ganhar popularidade na internet. E para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, ele que também tem carro antigo, a gente vai falar um pouquinho de Brasília daqui a pouco, mas eu já vou antecipar a participação dele. O Vinícius está aí com a gente. Direto de Brasília, às 17h36. Vinícius, seja bem-vindo. Aqui você está na frente da Polícia Federal, amigo. O negócio não é para pouco, não, hein? Vamos discutir, então, essa PL 3507 do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Um assunto que ficou bastante em pauta. Em entrevista aqui conosco, estávamos eu, a Gabi e o deputado. Ele deixou bem claro que ele estava totalmente aberto a discussões, que era um projeto que poderia ser mudado, que ele havia colocado porque precisava dar início a alguma coisa para uma discussão, não era nada definitivo, enfim, mas como a Gabi muito bem colocou, aproveitadores que talvez nem entendam profundamente sobre o assunto e não tenham lido o projeto na íntegra, tão pouco interpretado o que queria dizer cada ponto do projeto, deram aí as suas opiniões, discutiram e buscaram likes, que é isso que se busca hoje. Hoje não se busca razão e muito pouco esclarecimento, busca-se likes, né? Seja bem-vindo, viu, Vinícius, para essa discussão aqui com a gente direto de Brasília. Ô Gil, só uma palavrinha, uma boa tarde a todos, uma boa tarde, Gabi, boa tarde a todos os ouvintes da Guardiã da Notícia. Ô Gil, assim, posso dizer um pouco mais de experiência para falar sobre o assunto. Eu fui assessor legislativo e chefe de gabinete na Câmara já. Trabalhei na Câmara por mais de 6 anos, na presidência por mais de 7. Então, só uma questão para ficar mais esclarecido, não vou entrar nem no mérito do projeto, eu tenho minha opinião pessoal, eu possuo um Fusca conversível, amarelo. Inclusive, essa pauta, quem trouxe para a Guardiã fui eu, até agradecer meu amigo Marchal, ele é meu eletricista do meu carro velho, lá de Guarulhos, aí da região. Tenho grande paixão por carros antigos, sou um entusiasta. No entanto, a parte legislativa eu posso afirmar para vocês. De propostas legislativas na Câmara, hoje nós temos mais de 59 mil. Então, assim, está falando de um projeto de 59 mil e está numa comissão, que é a comissão do CCJ, que só vai analisar a parte procedimental jurídica. Lembrando que ainda pode ter um texto substitutivo que altera todo o mérito do projeto. Não só isso, se isso for aprovado na CCJ, ao contrário, que até o meu amigo Marchal me passou um vídeo dizendo, se fosse aprovado na CCJ, viraria lei. Eu falei, calma, Marchal, não é por aí. O processo legislativo é um pouco mais complexo. Isso ser aprovado na CCJ, após passado por todas as comissões temáticas, o que são isso? Tudo aquilo daquele projeto de lei tem um impacto. Exemplo, uma questão ambiental, passa por questão ambiental, pela Comissão de Direitos Ambientais. Uma questão de trânsito,
passa por outras comissões, além da CCJ. Depois de transitar, ser aprovado em todas as comissões, isso pode ser destacado por um parlamentar e ser discutido em plenário. Aí, para ser discutido em plenário, vai precisar da autorização do presidente da Câmara para pautar ele em plenário, que isso é discutido no Colégio de Líderes, ou seja, não é tão simples assim. Mas vamos supor que ele não vá a plenário, que ele é aprovado na Câmara, ele tem que ir para o Senado, onde tem todo um trâmite das comissões também do Senado. Ou seja, esse projeto, até ele se tornar lei, e Gabi, tem um trânsito, tem um trâmite muito grande. E por que eu estou falando com vocês hoje, direto da sede da Polícia Federal? Enquanto algumas discussões mais acaloradas são tidas por pessoas que não sei qual é o objetivo, respeito, né? Levantar a pauta, levantar a questão, mas vamos lá, o Brasil hoje está numa grande transformação, uma transformação que está mexendo com todas as esferas de poder aqui em Brasília. A Polícia Federal está fazendo uma investigação muito séria, a investigação do Banco Master. Hoje é colocado, inclusive nas palavras do presidente Lula, como a maior crise do sistema financeiro brasileiro. Chegaram em algumas matérias, Gil, recentemente, a se falar que o presidente Lula chegou a manter um contato com o ministro Dias Toffoli, pedindo para que ele colocasse o caso em primeira instância e, a depender da situação, até se afastasse do STF. Então, a tão sonhada impeachment de um ministro, quem sabe essas relações do Banco Master já não demonstra isso. E ainda, só mais um assunto que a gente vai trabalhar aí nos próximos quadros. A declaração do ministro Fachin, presidente do STF, na Comissão de Direitos Humanos, onde ele declara que falar sobre o STF pode ser um ato atentatório à democracia. Então, agora o papel do jornalismo, que muitas vezes é criticar, levantar uma bola. E lembrando, a questão do Banco Master vem sendo colocada pela mídia. Mídia essa que muitas vezes é acusada de ser mídia marrom, mídia vermelha, mídia seja lá o que for, está levantando esse desconforto em todas as esferas de poder de Brasília. Pega-se executivo, legislativo e judiciário. Este caso só não foi enterrado ainda, porque a mídia, com seu papel importantíssimo, que é noticiar, vem a cada dia trazendo novas informações, como é o caso do Jornal Metrópolis, que hoje teve uma matéria, não faz nem 3 horas que ela foi divulgada, relatando o encontro do ministro Alexandre de Moraes com o então presidente Vocaro e um outro representante na venda da questão do BRB, que é um Banco de Brasília, e Banco Master. Lembrando, o porquê que é tão falado essa questão do BRB e Banco Master? Porque o Banco Master adquiriu títulos no valor de 6 bilhões, não os pagou e vendeu os mesmos títulos para o BRB por 12 bilhões. Títulos estes podres, segundo o Banco Central. Então, assim, enquanto muitos estão levando a discussão para um PL de 59 mil propostas legislativas existentes na Câmara, está acontecendo um assunto muito sério aqui em Brasília, assunto este que pode trazer um pleito que a direita vem tendo, que é a limitação do STF, que vem sendo discutida através de um código de conduta, um regimento, né, de ética colocado pelo ministro Fachin, que para muitos ministros do STF não estão em desacordo com tal pauta e tal demanda, mas colocam que o fator político não pode ser colocado agora em pauta, como se isso dependesse de algum fator político, uma corte que tem seu poder independente. Então, essas reflexões que vamos trazer hoje. Olha, como diria em qualquer tribunal, pela ordem, né, Gabi? A gente, no primeiro assunto que a gente levantou, só para deixar bem claro tudo o que aconteceu, hoje pela manhã, no download da notícia primeira edição, a Fabi Teixeira, que estava no comando, com a Gabi Tricânico, direto da Itália, promoveram um debate com a participação de Juliano Silva, que é um promotor de eventos automotivos, com o Ricardo Mazzini, entusiasta do setor automobilístico, e também com Felipe Oscar, advogado especialista em direito automotivo. Em determinado momento desta discussão, a Gabi se impôs e até onde ela ofereceu então um novo debate com a presença do Pinato na semana que vem, que é o autor, para realmente esclarecer. Eu tenho até um trecho deste momento que você pode conferir no nosso portal guardiandanoticia.com, a íntegra desse debate, mas tem um trecho que a Gabi bota a ordem na casa. Coloca pra gente aqui, só pra gente esquentar esse assunto aqui.
Não, se não tem, vocês estão criando fake news, gente. Isso é desinformação, isso não pode acontecer. O que vocês têm que trazer para vocês é chamar um debate e começar uma discussão, e não propagar desinformação. É justamente esse ponto. É o se tomou tamanha proporção porque foi criada uma mentira em cima de um fato que não é real. Tá, vamos lá. Mas hoje a vistoria veicular ela é paga. Hoje você paga. Quando você faz uma transferência de propriedade, conforme definido aqui no projeto, hoje você faz a transferência intermunicipal, de propriedade, interestadual, você paga uma vistoria. Hoje, o que a gente tem de realidade é que a vistoria é paga. E aí o Fausto Pinato colocou aqui, na justificativa dele, a importância das ECVs, as empresas credenciadas de vistorias, que são as que fazem hoje a vistoria que a gente tem que pagar. Então, a nossa realidade hoje indica que vai ser pago, porque hoje a gente paga. As ECVs vão trabalhar de graça? É só para dar uma ilustrada no nosso primeiro assunto, que era sobre a APL 3507. Gabi, você colocou Gil, eu ordem na casa. gostaria que o Vinícius comentasse a fala do Dr. Felipe Oscar, que participou aqui com a gente. Eu até falei com a Gabi, eu não consegui participar do programa, eu peço desculpa aos ouvintes, porque eu estava apurando as questões envolvendo o Banco Master e Polícia Federal, esse desdobramento, que é importantíssimo aqui para Brasília. Mas voltando ao assunto, vistoria de veículos, isso eu entendo um pouco, porque como eu falei, eu tenho meu carro antigo, eu tenho meu Fusca amarelo, e Gabi, é Fusca amarelo em homenagem talvez ao Oscar aí, do agente secreto. E a Brasília vai ter um agente secreto que é o Puxuleco nesse Fusca. Mas vamos lá. Não é bem assim, é um projeto de lei, ele está sendo discutido, é o papel das comissões, este mesmo, discutir os projetos de lei. Isso é uma proposta de 59 mil, muitas das vezes sequer pode chegar ao seu êxito, à sua aprovação. Esse projeto, para ele se tornar lei, tem ainda uma estrada muito longa pela frente. Então, assim, eu entendo a preocupação de todos os donos de carro antigo, eu também sou dono de carro antigo, e eu tenho certeza que isso vai ser aprovado dessa forma. Houve um texto substitutivo que diverge do texto original, do então deputado Fausto Pinato, né? E o relator, ele pode fazer isso, ele coloca um texto onde ele pode alterar todo o escopo do projeto. Mas como você tem diversos parlamentares, inclusive são amantes de carro antigo, eu duvido muito que eles vão querer burocratizar o setor e colocar vistorias de formas mais agressivas que temos, igual o Inmetro hoje. Muitas das vezes exige que um carro, para ele ser adaptado, tem que ter o selo Inmetro da pessoa que vai montar e tudo. Eu vejo um trabalho, e tem diversos outros projetos de lei que tentam flexibilizar isso. Até estive em conversa com o parlamentar Fausto Pinato a respeito do assunto, sugeri a ele para incluir no projeto os incentivos aos catalisadores, que é uma peça de extrema importância e traz proveito para a questão ambiental, né? Porque geralmente é uma peça muito cara. E pasme, Gabi, pasme, Gil, existe um mercado negro de catalisador. Então, assim, carro muito antigo, muitas das vezes você não consegue ter o catalisador dele, você tem que fazer adaptações. E essa peça é uma peça muito cara. Eu tive uma Land Rover que eu gastei mais de 5 mil reais comprando catalisador. E tem histórias de catalisadores que chegam a mais de 15, 20 mil, dependendo do modelo do veículo. Então, assim, tem diversas coisas que é importante esse debate político. As comissões servem para isso, para se ter o debate político. É o papel do parlamentar promover isso através das comissões. E não precisa das pessoas ficarem preocupadas. E não é porque ele está na CCJ que amanhã ele vai ser aprovado, amanhã ele já vira lei e amanhã ele já começa a surtir efeito. Não, tem uma estrada muito longa pela frente. Ainda tem as comissões do Senado, tem que passar pelo Senado e depois pela sanção ou veto presidencial. Então, não estou nem analisando, Gil, tanto o mérito do projeto, mas analisando aí a fala da Gabi, ela está correta. Isso não vai virar lei assim, da noite para o dia. E se for aprovado na CCJ, isso não vira lei de forma instantânea. Existem ainda muitas fases a serem discutidas e moduladas até se tornar uma lei. Por isso que é tão difícil essa parte legislativa brasileira. E muitas vezes a pessoa, sendo até advogada, até da área jurídica, não entende muito como funciona o regimento interno da Câmara, da forma que os servidores que ali prestam serviço entendem. Certo. Olha, só para esclarecer, quem quiser assistir na íntegra esse debate, aguardiandanoticia.com, vai lá e vê na íntegra. Na terça-feira que vem, numa proposta muito clara da Gabi Tricânico e da Fabi Teixeira, todos estarão de volta, mas com o Pinato, que é o autor do projeto. Então, estarão de volta o Juliano Silva, que é promotor de eventos automotivos, o Ricardo Mazzini, que é entusiasta do setor automobilístico,
e o doutor Felipe Oscar, advogado especialista em direito automotivo. Então, terça-feira que vem, 10 da manhã, no Download da Notícia, primeira edição, todos de volta com o Pinato, aí sim para discutir, ter um debate mais claro, e como a Gabi disse, o negócio ainda não está rolando, não fiquem jogando fake news, porque a população já não tem muita habilidade para interpretar determinadas leis. Se algumas pessoas ficarem inflamando, é jogar gasolina na fogueira. E esse não é o papel correto num país que está vivendo uma divisão de direita e esquerda, um escândalo atrás do outro, como a nossa próxima pauta, que é sobre o Banco Master, que coloca um ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, na linha de frente, com 5 milhões de reais num contrato com o Banco Master, quando ele ainda era ministro. Enfim, eu acho que a gente tem muita coisa para se preocupar, ao invés de ficar jogando gasolina na fogueira. O Pinato está sendo bombardeado, coitado. Ele só lançou o projeto, ele deixou bem claro isso. Ele está aberto a todo mundo, a oposição, seja lá quem for, para discutir. E a Guardiã da Notícia fez o papel, colocou todo mundo aqui para falar. Mas tá aí, é uma polêmica, né, Gabi? Ô Gil, só para acrescentar, porque você sabe, né? Eu gosto de trazer a notícia à tona e eu convidei também para participar com a gente o presidente da CNVV, que é o Rodrigo Amorim. Ele vem na terça-feira, ele é o presidente da Confederação Nacional das Vistorias Veiculares. E aí ele também vai esclarecer sobre o projeto, sobre a PL, porque assim, vistoria já existe. E aí eles estão criando uma narrativa na internet, dizendo que, olha, vai ter mais uma vistoria. Então a gente vai desmistificar da maneira real esse projeto, que não é projeto, que não passou nas comissões, enfim, que é fase de implementação, de aprovações, conforme o Vinícius falou. E vamos para a próxima pauta, que Brasília está pegando fogo, né, Vinícius? Brasília não só está pegando fogo, como vem dando muitas respostas, Gabi. Houve reuniões do presidente da República com o ministro do STF, tem uma certa preocupação do Executivo com exposições do próprio governo. Hoje sabemos que o Executivo ele governa pautado, né, com muitas decisões do STF, porque ele não tem a maioria no Congresso. Tem o Congresso que, por sua vez, não abriu direito à CPMI do INSS, menos ainda a CPI do Master. Tem ministro que não está querendo muito isso, tem deputado e senador também que não quer muito isso. Então, assim, se não fosse a imprensa, se não fosse a Polícia Federal com seu trabalho sério, não sei hoje onde estaríamos. E lembrando, as oitivas que o ministro Dias Toffoli do STF tentou fazer, todas, algumas até muito discutidas em Brasília, porque foram apressadas, coisas que a Polícia Federal demorava 2 semanas para ouvir de forma detalhada cada integrante. Dias Toffoli determinou em 2 dias, porque, pasme, o argumento é que não tinha-se salas no STF para ouvir todas as testemunhas. Então, assim, um prédio de milhões, uma investigação de bilhões, a gente não tem sala para oitivas. É por isso que estou aqui, de frente da Polícia Federal, para vocês verem o tamanho do prédio e me perguntar e trazer o debate para vocês, o porquê que as investigações não podem ser diretamente pela Polícia Federal e tem que ser provas enviadas ao próprio STF ou provas enviadas à Procuradoria da República. Enquanto isso, a Polícia Federal, com esse prédio aqui enorme, com uma estrutura completa de análise pericial de celulares, entre outras coisas, o que nós discutimos é o ataque à democracia por a imprensa estar levantando a bola dessa série de coisas que vem ocorrendo e de como as nossas instituições vêm sendo colocadas em provas e a cheque. Então, assim, sordejamente agaliado o STF vem colocando situações para desviar o foco do assunto e não se tratar da maior fraude do sistema financeiro brasileiro. É um esquema Ponzi, é um esquema de pirâmide financeira escancarada e trabalhada durante 10 anos em nosso país. É algo de muita preocupação. O que você acha, Gil? O que você acha, Gabi? Veio à tona Vinícius, agora. eu quero dizer que teve... Gil, da parte. Teve o ex-prefeito de Cajamar, o Danilo Ruan, ele comprou... ele comprou coisas do Banco Master com o dinheiro da prefeitura, viu?
Isso também tá circulando aí na rede social e também na Grande São Paulo. Além disso, outros prefeitos de outras cidades também se envolveram. E por que eu estou levantando essa bola? E aí eu quero devolver para você, Vinícius, porque essa conta desse rombo, desses 10 anos todos, essa sim vai cair na conta do povo. Diferente da PL, que nem passou ainda pela CCJ na rádio, né, Vinícius? Isso, está sendo falado alguns fundos regionais, né, de algumas prefeituras, mas aqui em Brasília nós temos o caso envolvendo o então governador Ibanez Rocha, do MDB, e temos também casos de outros governadores envolvidos, né? Então, assim, você atinge todas as escalas e esferas de poder. E o depoimento do então presidente do Banco Master, ele deixa às claras este envolvimento político nas mais altas esferas do nosso poder, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judicial, o que traz à tona uma grande preocupação, como essa rede de contatos, como esse network permitiu ele exercer esse calote, digamos assim, né, essa pirâmide financeira durante tanto tempo e se blindar através dessa estrutura. E isso leva a alguns questionamentos, Gabi, que é algo muito importante. O porquê que este processo está no STF? Por que ele não está correndo em primeira instância? Entendeu? É algo muito complexo. Tem diversos fundos de pensão, como eu já venho falando lá atrás, que vão sofrer prejuízos. Então, assim, de uma forma direta, nós não sabemos ainda e não temos como dimensionar o valor total desse prejuízo. E, obviamente, assim como na CPI do INSS, assim como as demais fraudes que vêm sendo deflagradas pela Polícia Federal, quem está pagando a conta somos nós, o povo brasileiro. Então... Ô, Gil. Oi. Pode concluir. Pode concluir, não, que aí eu vou para o meu último assunto, que eu vi que já vai dar o break, o intervalo. Que as atualizações não param em relação a esse assunto, e uma das mais próximas, antes da gente entrar aqui no nosso editorial, algo que já vinha sido falado durante o dia, foi sobre esse contrato com o escritório de advocacia do ex-ministro Ricardo Lewandowski, né, o ministro da Justiça. Foi um contrato de 5 milhões de reais que o Banco Master pagou para uma assessoria. E a indicação, à época, foi do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Quer dizer, não param de aparecer nomes importantíssimos, como você bem disse, Pichuleco, Vinícius, nessa questão do Banco Master. Parece que quanto mais mexe, maior é o nome e o cargo que vem à tona. Quer dizer, se isso não for levado a sério e a fundo pela PF, pelos próprios governantes, eu não sei onde vai parar isso aí, principalmente pelos números milionários. Um contrato de 5 milhões de reais, é muita coisa, viu? São contratos não só nós estamos falando só de bilhões, e o problema técnico é só um. Hoje foi revelado que o ministro do STF, o senhor Alexandre de Moraes, teve um encontro na casa de Volcaro, juntamente com alguns outros representantes, para se discutir a questão BRB. Questão essa que eu trouxe para Brasília e para os servidores de Brasília, porque o BRB em Brasília, gente, recebe boa parte dos seus valores dos servidores de Brasília. Então, todo o valor que o BRB movimenta, em sua grande maioria, são salários de servidores de Brasília. E já estão se falando que o BRB possui diversos imóveis e para cobrir esse prejuízo está fácil. Basta vender os imóveis dessa entidade. Ou seja, somos nós, povo brasileiro, através do caso de Brasília, servidores públicos, que vai bancar o prejuízo de uma pirâmide financeira de títulos que foram comprados por 6 bilhões e, em um momento posterior, vendido ao BRB por 12 bilhões, sendo que esses mesmos títulos têm a declaração do Banco Central que são títulos podres. Então, assim, qual a fundamentação do BRB ter comprado esses títulos? Um banco que possui um compliance, uma estrutura. E lembrando, o BRB é um banco que é conhecido em Brasília por diversas polêmicas, por interferências políticas. Então, este é um momento de muita reflexão, não apenas pelas autoridades envolvidas, mas a extensão do tamanho deste dano e o quanto isso vai gerar de impacto nas eleições que estão por vir aí em outubro. Olha, acho que muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, nosso tempo está acabando. A gente volta amanhã.